Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à maratona de gravação de livros para tirar o atraso. Acabei de gravar agora a resenha da Divina Comédia da Parte do Inferno. Meu charuto tá quase acabando. Acho que até eu gravar todos que eu quero ele vai terminar já. Bom, vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai fazer a resenha da Divina Comédia da segunda parte, do Purgatório. No vídeo passado eu já contextualizei a obra da Divina Comédia, mas como esse é um outro vídeo, talvez você não tenha visto o vídeo passado, vou contextualizar de novo. A Divina Comédia é um épico, é uma história escrita em forma de poema, grosso modo, escrita pelo Dante Alighieri, famoso, acho que vocês já sabem quem que é. É um italiano que viveu em 1400 e tanto, século XV, e viveu numa Itália que não era unificada, como a gente conhece hoje, e cheia de conflitos políticos e religiosos, enfim. E a história foi escrita tanto com um cunho artístico, quanto com um cunho de críticas a certos inimigos políticos do Dante, que ele incluiu no inferno, e os colegas, amigos e pessoas amadas ele colocou no purgatório e no céu. A obra é uma obra-prima da humanidade, porque é a melhor obra descritiva que a gente tem do inferno, do purgatório e do céu, de acordo com a doutrina católica. É a que melhor preenche o nosso imaginário a respeito desses temas e ambientes, assim. Então, é uma leitura essencial para quem quiser ter esse conhecimento, quiser ser um pouco mais erudito, culto. E eu vou falar um pouco sobre essa obra. A ideia de gravar o vídeo dessa obra, vocês vão entender o título já, que eu tive a ideia de gravar essa obra tanto por ser um livro e o canal ser de resenhas também, mas especificamente porque eu estava estudando sobre financiamento imobiliário para fins pessoais também, para aprender já. E no contrato de financiamento existe a questão da amortização. Vocês vão entender o que isso tem a ver com o livro. Que a amortização é o seguinte: o financiamento, você vai comprar um imóvel, o banco vai comprar o imóvel para você e você vai ficar devendo para o banco. E você vai pagar o valor do imóvel em parcelas por um longo período de tempo. E por ser parcelado por muito tempo, vai incidir juros, né? Porque é assim que o banco lucra. Só que tem a figura da amortização, que você paga adiantado a última parcela do contrato, sucessivamente, de trás para frente, para você abater o preço dessa parcela que está com juros. E aí eu falei, nossa, que legal. Você paga agora uma coisa que você pagaria no futuro, e justamente por pagar agora, o valor vai ser menor. Aí acho que vocês já entenderam o que isso tem a ver com o purgatório. Aí eu decidi fazer essa conexão para deixar mais lúdico assim. Vamos lá, falar um pouco sobre o purgatório e já um pouco do livro, né? Da lição de moral. Essa parte do livro é depois que o Dante ele sai do inferno, guiado pelo Virgílio, que simboliza a razão, a luz do intelecto. E essa razão é enviada no primeiro livro por santas que amam o Dante e já estão no céu. Eles querem que a razão impeça que o Dante fique no inferno e vá para o céu. Nesse vídeo está explicado de uma forma melhor. E o purgatório ele passa. E o purgatório, o que é o purgatório de acordo com a doutrina? É um lugar para as almas que já estão salvas. Quem está no purgatório já está salvo, não tem chance de ir para o inferno, porque já morreu. Só que são almas que ainda não estão perfeitas, não estão completamente santificadas. Estão ainda com alguma mancha de pecado, alguma mancha de vício, enfim. E elas precisam purgar esse vício, essa mancha,
para entrar no céu, porque no céu só entra o que é perfeito. Porque por definição o céu é comunhão plena, total com Deus, e lá não pode existir imperfeição. Isso seria ilógico. Aí, enfim, a história, detalhadamente, acho que não é tão relevante assim pro livro, porque ela é meio repetitiva, não deixa de ser interessante, é bom você ler. Essa versão, igual eu falei, a versão do Novo Século, eu acho ela muito boa, porque além de ser uma tradução mais compreensível, ela foca mais na história e menos na poesia, no poema. Ela tem ilustrações do artista francês Gustave Doré, cuja obra de vida principal dele, eu acho, foi ilustrar a Divina Comédia. Assim, tem muitas ilustrações ao todo, acho que é mais de 100 ilustrações. E são, além de serem interessantes, por causa da temática, são muito bonitas e são bem características, assim, todas são nesse estilo preto e branco, com um jogo de sombra e luz muito nítido, assim, sabe? Pra mim é um dos meus favoritos. E, enfim, a história é ele passando pelo purgatório, vendo como cada pecado é purgado. Ele encontra alguns colegas dele no purgatório e os pedidos dos colegas são sempre os mesmos: rezem por nós. Porque rezem por nós pra gente sair daqui e pra diminuir a nossa pena. Porque esse é o objetivo. O objetivo do purgatório é você sair de lá, se aperfeiçoar a sua alma para ir pro céu. E esse também é o nosso objetivo na Terra, né, de certa forma. Mas no purgatório não tem muito mais o que fazer. Você tá lá só para fazer isso mesmo. Você tá com a passagem garantida, só não sabe quando. A história é essa. Acho que não vale a pena entrar em detalhes de cada círculo do purgatório, cada punição. Eu acho que a lição de moral mesmo, que dá para resumir, tirar do livro de uma vez só assim, é você amortizar essa sua passagem, supondo que você já está na graça de Deus e você não tem risco de ir para o inferno por um pecado muito grave não arrependido. Você estar relativamente salvo, já ter uma certa certeza disso, mas sem muita presunção. Você já pensar em amortizar as suas faltas. Porque, Thiago, mas por que, sabe? É só ficar um tempo lá. Não, porque o que acontece? Quem vai para o purgatório é a sua alma. E que nem eu falei no último vídeo, a sua alma não está sujeita ao tempo. O nosso corpo, sim, porque o nosso corpo é material. A nossa alma, ela é imaterial. O nosso corpo é natural, a nossa alma é sobrenatural. O nosso corpo, a matéria é física, e a alma e o sobrenatural são metafísicos, além do físico. O que isso tem a ver? O tempo é um elemento físico, igual temperatura, som, barulho, né? São coisas físicas. E foco no tempo. O tempo é um elemento físico. As coisas materiais estão sujeitas ao tempo. Então você vai envelhecer, enfim. A sua alma não está sujeita ao tempo, porque ela é metafísica e o tempo é físico. Ou seja, a sua alma, depois que ela passa a existir, ela é eterna. Porque conforme o tempo vai passar, ela não está sujeita a morrer por inanição, morrer de velhice, morrer de derrame. Sua alma não está sujeita a isso. Mas por que isso é importante? Porque a sua alma vai existir por mais tempo que o seu corpo. Ou seja, você vai sentir a sua alma. Sentir não é uma palavra bem, mas você vai existir por mais de 80, 100 anos. Então, assim, a sua alma pode ficar no purgatório por muito tempo, dependendo do que você fez. Eu não vou entrar em detalhes agora de penas temporais, mas, resumindo, por mais que você tenha feito coisas erradas ao longo da sua vida e você tenha se reconciliado com Deus, você ainda tem umas penas a pagar. Ainda mais se você tem alguns vícios e defeitos leves que você não corrigiu antes de morrer. Se eles não forem graves o suficiente para te mandar para o inferno. Você vai ter que pagar por eles, porque isso faz parte da justiça divina. Deus é justo e misericordioso. A misericórdia consiste em
você tem uma chance de ir pro céu, apesar de você ter errado, você tem uma chance porque você realmente se arrependeu, apesar de merecer. Só que a justiça entra no seguinte, você vai ter que pagar. Porque senão seria injusto você fazer um monte de coisa errada, ir pro céu e não pagar por isso, de alguma forma. Enquanto outras pessoas que se esforçaram a vida inteira, talvez erraram 1% só do que você errou, também foram pro céu. Como é que fica, né? O esforço da pessoa foi em vão, sendo que ela teve muito mais obras de caridade, de uma pessoa muito mais fiel, uma pessoa muito mais santa do que você. Então assim, você vai pagar. Só que tem coisas que você pode fazer na Terra para amenizar essas penas, né? Para amenizar esses pecados. Porque, enfim, os 7 pecados capitais. No purgatório acontece justamente o oposto deles, para você se purgar. Por exemplo, quem pecou pela gula vai passar por um jejum. A sua alma vai sentir um jejum, ela vai sentir fome. Mesmo não precisando comer. Enfim. Só que você pode passar esse tempo sentindo fome por muito mais tempo do que você viveria no seu corpo. E... porque, que nem eu falei, a sua alma ela é eterna. Então, assim, aí que entra a figura lúdica da amortização. Você pode fazer coisas agora que vão abater o seu tempo. E se você fizer agora, vai sair muito mais barato do que você fazer lá depois. Tipo, não adianta você empurrar com a barriga. Porque se você empurrar com a barriga, tem até o risco de você vai deixando para depois e acaba caindo num estilo de vida menos rigoroso do ponto de vista espiritual e até acaba cometendo algo grave porque você negligencia muito essa parte espiritual. E aí nem pro purgatório você vai pro inferno. Então, aí que entra a figura lúdica da amortização. Tá, Thiago, mas quais são essas amortizações que a gente pode fazer? Aí já entra na parte mais religiosa mesmo, teológica, foge um pouco da resenha literária, mas eu não vou deixar de falar, né? A doutrina acredita que atos de fé, esperança e caridade são o que fazem você ter essa amortização, assim. Principalmente a caridade. Você compensar o mal que você fez com o bem. E de início vai parecer uma coisa meio interesseira, mas você faz o bem só para ter algo de volta. Mas mesmo assim faça, porque com o tempo vai despertar em você uma caridade real e genuína, porque você vai ter contato com aquilo e você vai sentir o bem que aquilo faz. E aí com o passar desse tempo você vai fazer realmente de coração. E é uma coisa que beneficia todo mundo, assim, sabe? Porque você vai ter um convívio melhor com as pessoas que você convive. Você vai ser uma pessoa melhor. E aquilo vai te beneficiar de algum jeito. Então, assim, essa é a amortização mais importante que você pode fazer na sua vida. Essa é a parte mais séria. Mas o foco é a resenha mesmo, porque esse livro, ele é bom e faz parte de uma obra-prima. Então, fica aqui a resenha. Se você for ler esse livro, leia também toda a trilogia, o Inferno, depois o Purgatório e depois o Paraíso, que é uma obra singular, assim. Acho que não existe nada comparado na história da humanidade em questão de literatura e de épicos. Então, esse é o vídeo, vai ser mais curtinho em relação aos outros, mas acho que deu pra captar, assim, porque o livro ele é meio repetitivo e a lição principal é essa. E é isso, tem um pouco a ver com a bet mais importante que você pode fazer, e essa é a amortização mais importante que você pode fazer. Tamo junto.